A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, Deus seja louvado. Gostaria de estar compartilhando uma porção da palavra de Deus que está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus 5:3, que diz assim, vai falar sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, que diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oremos. Pai querido e amado Deus, graças te dou pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, Senhor. Fala conosco neste dia, através da tua palavra. Deus, obrigada, porque tu és um Deus fiel, um Deus amoroso, e que neste momento nós possamos, Senhor, ao ouvir a tua palavra, provarmos da tua bondade, do teu amor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Jesus começa o seu ministério convidando os discípulos para ouvir a sua palavra. Jesus subiu ao monte e lá se assentou. Olha que coisa linda. Você pode imaginar Jesus subindo o monte, aquela multidão em volta dele, e ele começa a ensinar os seus discípulos. Ele começa a trazer como nós devemos viver, tanto para os discípulos naquela época, como para nós também, que somos discípulos do Senhor Jesus. Jesus começa o seu sermão com palavras que parecem contradizer. Sim. Mas o modo de vida de Deus normalmente contradiz o mundo. Se você deseja viver para Deus, deve estar pronto para dizer e fazer o que parece estranho para o mundo. Meu amado e minha amada irmã, quando nós somos chamados para o Senhor, nós precisamos entender que nós vamos andar na contramão do mundo. Aquilo que o mundo diz não é o que a palavra de Deus diz. Então, nós vamos andar na contramão. E aqui nesse Sermão do Monte, que eu só vou falar sobre Jesus, ele está ensinando os seus discípulos como eles devem andar. O Senhor Jesus está dando um código de ética para eles, para contradizer os que os fariseus diziam. Os fariseus, eles achavam, porque as pessoas guardassem a lei, elas seriam salvas, elas seriam bem-sucedidas. E não é assim. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos obedecer o que o Senhor nos manda fazermos, para que possamos sermos bem-sucedidos nas nossas vidas. Então, ele começa dizendo assim, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor começa dizendo aqui nessa palavra que bem-aventurado é mais do que feliz. Isso significa que você que ouve, que obedece a palavra de Deus, você é bem-aventurado. Você é uma pessoa mais do que feliz. É algo que acontece dentro de você, independente das circunstâncias. Independente do que você está passando, você já é, você não vai ser, você já é uma pessoa bem-aventurada. E ele diz: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa ser
humilde de espírito. Ser humilde de espírito é você reconhecer que você não é nada sem Deus, que você depende de Deus para tudo. E você se dobra aquilo que Ele está te ensinando, aquilo que Ele está falando com você. Isso é ser humilde de espírito. É aquele homem, é aquela mulher que reconhece que sem Jesus ela não é nada. Ele não é nada. Sem Jesus nós não somos nada. Esse é o humilde de espírito. É aquele que depende de Jesus para tudo. É aquele que depende de Jesus para andar, para comprar, para vender. Antes dele fazer qualquer coisa, ele se rende, ele se curva e pergunta ao Senhor. Esse é o humilde de espírito. Um exemplo de humildade, de ser humilde de espírito. Humilde não é aquele que anda com a roupa. Jesus não quer dizer aqui, nesse versículo, não é aquela pessoa que é pobre, miserável, é aquela pessoa que anda com a roupa rasgada. Não, não é esse termo que Jesus está usando. Jesus está usando o humilde de espírito, aquele que reconhece que sem ele nada nós somos, nada nós podemos fazer. Uma pessoa que foi humilde de espírito foi Moisés. E eu me lembro quando o Senhor se aborreceu com o povo pela rebeldia daquele povo. E Deus disse para Moisés, olha, você vai guiar esse povo. Eu não irei contigo mais. E Moisés bateu o pé e disse, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu não sairei daqui se o Senhor não for comigo. Meu amado e minha amada irmã, não faça nada que o Senhor não esteja contigo. Não faça nada sem que o Senhor vá adiante de você. Quando você for fazer qualquer coisa, peça a Deus, vá adiante de mim, Senhor. Guia ali os meus passos, me orienta naquilo que eu devo fazer. Fala comigo, ore a Deus, busque ao Senhor antes de você tomar qualquer decisão. Porque bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós estamos aguardando. Nós já estamos no reino, mas estamos aguardando a passar a eternidade com o Senhor, louvando, adorando, engrandecendo o seu nome, vendo a sua face. Vale a pena ser humilde de espírito. Vale a pena se curvar diante deste Deus. Amém? Oremos. Pai querido e amado Deus, ó Senhor, obrigada. Obrigada pela tua palavra, obrigada pelos teus ensinamentos. Obrigada porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que cuida de nós, um Deus que se preocupa conosco e nos dá a direção que nós precisamos, nos dá a direção para onde nós devemos ir. Paizinho querido, amado, santo, bendito, continue sendo conosco neste dia. Abençoe a cada um dos teus filhos que estarão vendo este vídeo ou ouvindo em o nome do Senhor Jesus. Senhor, que a tua humildade entre em nossos corações e que nós possamos sempre reconhecermos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Tira de nós, Senhor, a arrogância, a soberba, porque era exatamente isso que o Senhor estava ali ensinando para os teus filhos, pois os fariseus eram homens arrogantes, soberbos, que conheciam a lei, mas não conhecia o Senhor. Nós não queremos só conhecermos a tua palavra, nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos caminhar contigo, Pai. Ouvir o Senhor falando conosco, ouvindo o Senhor nos orientando, dizendo aquilo que devemos fazer.
Pai querido e amado Deus, que o teu Espírito nos ajude a sermos homens e mulheres humildes na tua presença. Que quando o Senhor falar conosco, nós venhamos se render aos teus ensinamentos e à tua palavra. Obedecer ao Senhor, pois a tua palavra nos diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Que neste dia nós possamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, obedecermos a tua palavra, a tua direção. Senhor, derrama a tua graça, o teu poder sobre nossas vidas. Seja dissipado de nós o orgulho, a vaidade, tudo aquilo que não agrada o Senhor, que neste dia seja arrancado pela raiz das nossas vidas. E que cada pessoa, Senhor, receba no seu interior a vida, Senhor, que necessita para andar, para caminhar na tua direção, Senhor. Que o espírito de rebeldia seja repreendido em nome do Senhor Jesus e que nós possamos reconhecer que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus seja louvado, que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.